Meus irmãos, seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer a sua glória por meio da exposição da sua palavra, que nós possamos ver a beleza da sua glória, a grandeza do seu reino, à medida que nós ouvimos a exposição da palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 17, os versos 20 e 21. Lucas 17, versos 20 e 21. Continuamos a exposição a respeito do reino de Deus. É o tema para esse ano. Nós vamos ouvir muito a respeito do reino, aprender a respeito do reino de Deus e como nós devemos viver como cidadãos do reino dos céus, como cidadãos do reino do nosso Deus. Lucas capítulo 17, versos 20 e 21, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Que o Senhor nos abençoe com a sua santa palavra. Vamos orar ao Senhor? Ó nosso Deus, bendito Pai, graças te rendemos porque temos ouvido do Senhor a respeito do teu santo reino e a respeito de como nós, como súditos do Senhor, nos submetemos à palavra de Cristo, à palavra da verdade. Rogamos, ó Deus, que o Senhor mais uma vez, pelo teu Santo Espírito, quebrante o nosso coração, ilumine os nossos olhos e nos ajude, ó Deus, a receber tua verdade e a vivenciá-la, ó Deus, no dia a dia, para honrar o teu santo nome, glorificar o Senhor. Ó Deus, que não sejam meras palavras, não seja mais conhecimento somente, mas um conhecimento que resulte em vida piedosa, em vida santa, em vida dedicada ao Senhor, em amor ao teu santo nome. Derrama a tua graça, Senhor, sobre o teu povo. Nossa oração, ó Deus, no nome santo de Jesus é esta. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, eu quero começar contando a história de um reino. Um reino que vinha de sucessivas derrotas no decorrer dos séculos e que por causa disso eles já nem tinham tanta esperança de que o reino pudesse ser novamente como havia sido no passado. Seus príncipes, o povo, aguardava ansiosamente, pelo menos pela libertação do jugo dos seus opressores. Alguns esperavam, tinham uma esperança maior e aguardavam ver o reino restaurado, o reino reestruturado, a glória do reino e a sua identidade nacional restaurada novamente. Entre estes estavam os anciãos e os sábios da cidade ou do reino, que afirmavam ter ouvido uma profecia antiga de que o reino seria novamente restaurado. O coração do povo, então, quando ouvia os anciãos e esses sábios falarem, batia mais forte com a esperança de que surgisse um rei que fosse capaz de liderar o exército, de vencer os seus inimigos e trazer, então, de volta a glória antiga daquele reino. Esperavam que ele chegasse, ele surgisse com um poder político, militar, e que com a espada numa mão e o cetro na outra, pudesse tanto libertar o seu povo, como conduzir o seu povo, como julgar e guiar o seu povo, liderar o seu povo de modo glorioso. Havia no coração desses habitantes desse reino um pedido silencioso na alma. Havia aquele clamor de que chegasse logo esse tempo o mais breve possível. Eles esperavam vê-lo, certamente, como as profecias antigas diziam, que ele chegasse cheio de glória, esse rei chegasse cheio de glória, chegasse cavalgando pelos montes com um poderoso exército e que ele depusesse os imperadores que estavam oprimindo o seu povo, tomasse o reino e então desse paz, trouxesse novamente estabilidade para o país e trouxesse novamente esperança para a nação. Nós estamos falando da expectativa de Israel. Era essa a expectativa de Israel. Eles aguardavam por um reino poderoso
que pudesse romper com o domínio dos romanos. Se vocês se lembram, os romanos haviam vencido, haviam tomado posse daquela terra, haviam vencido os macedônios, os gregos, tomado posse daquela região e então agora governavam sobre o povo de Deus, sobre Israel. César era o seu imperador. E assim o povo sofria debaixo do domínio de um governo injusto, de um governo que pesava a mão sobre a nação. Israel tem uma longa história de domínios, uma longa história de derrotas e domínio estrangeiro. E nós sabemos a razão. O povo pecou contra o Senhor e Deus disse que enquanto eles não se submetessem ao governo de Deus, Deus usaria as nações vizinhas para castigá-los, para dominar sobre eles. Bem, começando lá 1500 anos antes de Cristo, nós já vemos o povo se tornando escravo, cativo no Egito. O Egito foi um período marcante para a vida do povo, em que eles não tinham um rei. Naquela época, apenas o povo hebreu, sem uma formação como nação ainda, não tinha um rei, mas estava sob o domínio de um povo estrangeiro, de um rei, de um imperador estrangeiro. Depois, então, que eles saem do Egito e eles atravessam o Jordão e tomam posse da terra, por um tempo, enquanto Josué estava vivo, eles conseguiram manter a sua liberdade, a sua identidade. Ali, então, foi que o povo formou a sua identidade. As tribos divididas, cada uma no seu lugar, e Josué governando sobre aquele povo. Mas Josué morre, e então, sem rei, sem um líder, sem um governador sobre eles, o povo começou a fazer o que dava no seu coração. O Senhor, então, novamente levanta povos para ferir a Israel. Os povos mediterrâneos, no período dos juízes, vinha um, tratava mal o povo, vencia o povo, Deus levantava um juiz, vencia aquele povo, dava liberdade, dava àquele povo uma esperança, mas logo que aquele juiz morria, o povo novamente voltava a seus pecados e então Deus o submetia novamente ao domínio de um povo. Mais tarde, depois de Deus tantas vezes deixar o povo sofrer sobre a mão de estrangeiros, disse ao povo através de seus profetas, e ele lembra através de Isaías, Jeremias, que se o povo não se arrependesse, Deus teria que colocá-los sob um castigo ainda maior, que mandaria um povo sem piedade castigá-los e que eles ficariam 70 anos sob o cativeiro. Não se arrependeram, novamente vem um domínio estrangeiro. O Império Assírio vence Judá e então vence Israel, aliás, e leva parte do Reino do Norte no ano 700, por volta de 700 antes de Cristo. Pouco tempo depois, o Império Babilônio vem e toma Judá, o Reino do Sul. 100 anos depois, toma parte do Reino do Sul, leva o povo cativo. E então o povo fica 70 anos sob domínio dos babilônios. Passado o tempo, cumpridos 70 anos, o Senhor envia os persas que eram mais brandos, eram mais generosos, deram a oportunidade de voltarem para a sua terra, mas ainda assim o povo continuava, o reino de Israel continuava sob o domínio de um reino estrangeiro, continuavam sendo dominados pelos persas e eles tinham que pagar impostos e prestar contas ao imperador persa. Mais tarde, os persas foram vencidos pelos macedônios. Vocês devem se lembrar da história de Alexandre o Grande, que venceu os persas e instalou sobre todo o império a cultura grega. E então, a gente vê esse período, o povo debaixo do governo macedônio, do governo grego. Mais tarde, então, cerca de 30 a.C., os romanos vencem os macedônios e então eles assumem o poder. Tem um período de transição ali, onde o Império Bizantino assume o poder e eles então ficam sob o domínio do povo de estrangeiros novamente. Então, o que se esperava em Israel? Que pelo menos agora, depois de passado tanto tempo,
Deus cumprisse a sua promessa de mandar um rei, um libertador, e tirasse Israel de debaixo do domínio, do jugo de imperadores estrangeiros. Mas Jesus chega com uma notícia frustrante. Jesus chega anunciando a eles que o reino de Deus não vinha do modo que eles esperavam, que o reino de Deus não vinha cheio de glória, com um cavaleiro branco montado, descendo sobre os montes com um exército poderoso, vencendo os inimigos, colocando por terra a força dos inimigos e então estabelecendo um reino político, militar, poderoso, do qual Israel poderia se orgulhar novamente. Não, o reino de Deus chegava escondido. O reino de Deus chegava na terra escondido e humilde, dentro do coração de súditos pecadores que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Assim, nas palavras de Jesus, o reino de Deus não é e não pode ser definido por manifestações externas visíveis, conforme a imaginação dos homens. O reino de Deus é uma realidade espiritual presente no coração de todos aqueles que pertencem ao Senhor mediante a obra de Jesus Cristo em suas vidas. E a obra de Jesus Cristo na cruz é a base dessa obra no coração dos pecadores. 3 aspectos importantes são destacados nesse trecho que nós acabamos de ler. Para nós compreendermos a verdade sobre o reino que Jesus quer ensinar, nós precisamos considerar esses 3 aspectos que aparecem aqui. O primeiro é a expectativa equivocada dos fariseus sobre a vinda do reino. Como eles esperavam o reino? O que eles esperavam a respeito do reino e do rei que viria para governar Israel? A segunda coisa está na resposta de Jesus aos fariseus. A segunda coisa é como devemos esperar o reino de Deus. Jesus ensina, a partir da resposta da pergunta dos fariseus, como o povo de Deus devia esperar pelo reino de Deus. E terceiro, ele ensinou a realidade presente, ensinou a respeito da realidade presente do reino de Deus no mundo. E que o povo poderia, ainda que estivesse numa condição política inadequada e não desejável, ainda que estivesse sob o domínio, o jugo de outros reis, que eles podiam se sentir livres por fazerem parte do reino de Deus, porque o reino de Deus não se manifestava visivelmente, o reino de Deus está no coração do seu povo. Vamos olhar então para o texto e ver como nós podemos aprender do Senhor Jesus a respeito do seu reino e aplicar para as nossas vidas agora, no nosso tempo. Então, primeiro olhemos para as expectativas dos fariseus em relação à vinda do reino. Verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Quando virá o reino de Deus? Essa foi a pergunta dos fariseus. Quando virá o reino de Deus? Agora, o que está por trás dessa pergunta dos fariseus? Não é somente o desejo de saber o momento histórico em que o reino de Deus se instalaria na terra, mas havia muito mais expectativas que nós conseguimos perceber de outras situações quando falavam a respeito do reino. Havia, na verdade, uma expectativa terrena por um reino político e não por um reino espiritual, como este anunciado por Jesus Cristo. Um reino com um exército, um reino com um trono físico, um reino com um cetro poderoso, que pudesse trazer manifestações externas e gloriosas, tais como aquelas que colocaram o reino de Israel em evidência no mundo por ocasião do reinado de Salomão. A glória do reino foi tão grande no reinado de Davi e Salomão, que reis de outros lugares vieram de várias partes para conhecer e ver a glória de Israel. Para conhecer e ver a glória de Israel. Então, nós temos inclusive o exemplo claro
mais evidente nas Escrituras, em que a rainha de Sabá, a rainha do Egito, obrigado, a rainha do Egito desce para Israel para ver a glória do reino de Israel. Logo, o povo esperava, havia a expectativa de que o reino fosse glorioso novamente. Vocês devem ter acompanhado a primeira campanha de Donald Trump e agora, novamente, a segunda. Mas na primeira, de forma mais evidente, o logo, a marca da campanha de Donald Trump era: vamos fazer os Estados Unidos grande novamente. Vocês devem se lembrar disso, né? Vamos fazer os Estados Unidos grande novamente. Essa era a campanha, esse era o motto da campanha de Donald Trump. Talvez fosse esse o pensamento no coração dos israelitas naquele momento. Chegará um rei em que nós poderemos, através dele, fazer Israel grande novamente. Era essa a expectativa. Eles queriam um Messias que libertasse Israel do jugo romano. Eles queriam um Messias que restaurasse a soberania nacional, que desse identidade nacional para o povo novamente. Isso é expressa na expectativa do povo em geral, mas nós vimos isso mesmo na perspectiva dos discípulos de Jesus, que haviam andado com ele 3 anos e meio após a ressurreição do Senhor Jesus. Antes da sua ascensão aos céus, o Senhor Jesus reúne os seus discípulos para dar as últimas instruções, e ele falando da vinda do Espírito Santo, do reino de Deus sendo confirmado por sua obra e pela descida do Espírito Santo. Então os discípulos fazem uma pergunta em Atos 1, no verso 6. Será este o tempo, Senhor, em que restaures o reino a Israel? E certamente, o que estava na mente de quem perguntou, eu aposto que foi Pedro, o que estava na mente de quem perguntou é se Israel seria glorioso nacionalmente novamente. Se Israel seria politicamente glorioso novamente. Era essa a preocupação. E Jesus então respondeu a eles: não cabe a vocês conhecer tempos e épocas que são guardadas exclusivamente para Deus. Não cabe a vocês conhecerem épocas que são guardadas exclusivamente para Deus. O que Jesus respondeu a eles apontava para o fato de que Jesus queria que eles entendessem que havia um reino ainda maior, um reino que se propagaria no mundo pela expansão do Evangelho. E a resposta de Jesus a eles foi: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos é: o meu reino não está limitado ao território de Israel. O meu reino se espalhará por toda a terra, em Israel, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O meu reino não tem limite geográfico. Era essa a mensagem que o Senhor Jesus estava dando aos seus discípulos. Nós precisamos então, irmãos, olhando para essas expectativas dos judeus, avaliar nossas expectativas a respeito do que esperamos do reino de Deus para a terra, para o mundo que nós vivemos. Eu tenho certeza que cada um aqui presente deseja uma sociedade brasileira melhor. Nós desejamos uma sociedade mais justa, nós desejamos uma política menos corrupta, nós desejamos um sistema financeiro mais funcional, que funcione melhor, nós desejamos uma economia forte, robusta, que possa providenciar, que possa prover para nós melhores salários. Eu tenho certeza que ninguém aqui está plenamente satisfeito com o que faz e com o que recebe pelo que faz. Sempre tem aquela expectativa de poder ganhar mais, visto que o salário está, de fato, defasado. E nós temos essa expectativa de um Brasil melhor, a expectativa de uma nação melhor, de um povo melhor. O fato de nós vivermos neste mundo natural
sujeito a governos humanos, sujeito às tristezas dessa vida, nos tenta a colocar a nossa expectativa, a nossa esperança em governos humanos. E nós ainda temos aquela esperança de um grande candidato que vai se levantar para redimir a nação. Nós temos aquela esperança de um grande líder que possa fazer diferença na nossa nação. Mas nós precisamos lembrar, meus irmãos, a partir das Escrituras, que as bênçãos do reino de Deus não virão através de um governo político. É certo que Deus, por sua graça comum, abençoa governantes, dá sabedoria, dirige, para que eles possam governar o país e melhorar as coisas, para dar uma condição melhor, especialmente por causa do povo de Deus, para que nós tenhamos uma condição melhor, mais segurança, mais bem-estar. Mas o reino de Deus e as bênçãos provenientes do reino não são essas. O reino de Deus e as bênçãos provenientes do reino não vêm através de um governo político. Nós pecamos quando nós colocamos a nossa esperança num governo ou numa redenção política, num redentor político. Nenhum homem será capaz de redimir a nossa política. Nenhum homem será capaz de redimir o Brasil politicamente. Nenhum homem conseguirá fazer com que a nossa política seja mais moralmente correta, que haja mais justiça e moralidade nos corredores dos palácios da nossa capital. Não. Mas infelizmente, meus irmãos, nós somos tentados por ilusões políticas que infelizmente destoam da verdade das Escrituras. E mais, elas chegam a colocar uma divisão na igreja. E as divisões e as questões políticas colocam até irmãos contra irmãos. Porque um de um lado tem esperança que o seu político, o seu candidato e o seu sistema político seja bom o suficiente para trazer estabilidade e bem-estar à nação, e do outro lado, do mesmo modo, o outro grupo também acredita que o seu candidato e que o seu sistema político é que vai trazer benefícios para a sociedade. Não, nenhum sistema político será capaz de trazer transformações reais. Não há segurança real em nenhum modelo político. Não há segurança real em nada que esteja fora de Deus. O que nós devemos fazer, claro, nós somos cidadãos brasileiros e nós devemos ser cidadãos responsáveis. Nós pecamos, por exemplo, quando votamos nulo, quando dizemos, não tem nenhum que me agrada, eu vou votar nulo, eu vou anular o meu voto. Nós pecamos, porque nós damos a outro o direito de decidir. Muitas vezes o que nos resta é simplesmente optar por aquele que se alinha mais aos valores do reino de Deus. Muitas vezes nós vamos ter que escolher o menos mal. Nós vamos ter que escolher o que será menos trágico para a nação. Infelizmente será assim. Mas como crentes nós temos que ter uma responsabilidade por causa dos valores do reino de fazer assim. Mas jamais colocar a nossa esperança num sistema ou num personagem político. Por mais alinhado e justo que um governo possa ser, a nossa segurança não repousa em governos humanos ou sistemas políticos, mas repousa no Rei dos Reis, o Senhor de nossas vidas. Infelizmente, o nosso coração sempre será tentado a confiar e esperar que alguma mudança política traga bem para a nação. Mas nós sabemos que
O mundo vai de mal a pior e nós não temos certeza se amanhã estará melhor ou pior. Não temos nenhuma garantia. A garantia que nós temos é que o nosso rei reina e ele está soberanamente sob o controle de todas as coisas. E ainda que o seu povo esteja debaixo de um governo desfavorável, seja em qualquer situação, o seu povo sempre estará seguro nas mãos do nosso Deus, nas mãos do nosso Senhor. Mas nós temos que cuidar do nosso coração. Nós temos que cuidar do nosso coração. Sempre haverá insatisfação. Se o governo é de direita, tem os que estão insatisfeitos. Se o governo é de esquerda, tem os que estarão insatisfeitos. Mas em qualquer uma das situações, o nosso coração, o coração do crente, deve estar satisfeito em Deus. E nós temos que ser zelosos para não deixar que o nosso coração seja conduzido por motivações políticas e ideológicas. Isso tire de nós a verdadeira perspectiva do reino de Deus. O pastor Jonathan Edwards alerta-nos sobre o perigo do nosso coração. Ele diz o seguinte: o coração humano tende a buscar segurança em sinais externos, mas Deus trabalha frequentemente de maneira invisível, moldando o caráter, não apenas as circunstâncias. Deus molda o caráter, não apenas as circunstâncias. Já há muito, meus irmãos, nós estamos sendo alertados, ensinado, o povo de Deus está sendo alertado e ensinado a não confiar em governantes. O Salmo 146, verso 3 a 7, que nós cantamos no domingo passado, nos diz: não confieis em príncipes. Na versão do cântico é: não confieis em governantes, nem em homens para salvar. O verso diz: não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam o pó. No mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado é aquele que teme o Deus que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém para sempre a sua fidelidade. Deus é o único governo, o único governador que mantém para sempre a sua fidelidade. O Salmo continua dizendo: faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados. É nele. As Escrituras nos chamam a confiar nele, no Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o governador dos governadores. É no Senhor que devemos confiar. Diante dessa expectativa distorcida dos judeus e corrigindo nossas expectativas também, Jesus responde de forma a redirecionar a compreensão dos discípulos a respeito da vinda do reino de Deus. Como virá o reino de Deus? Jesus responde no verso 21, como vem o reino de Deus. Aliás, no verso 20 ainda, ele diz: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem o reino de Deus com visível aparência. O reino de Deus não é algo que se percebe com os olhos naturais, nem por eventos globais grandiosos. E nós temos a tendência de, da mesma forma que os judeus, naquele período, tinham aquela perspectiva errada a respeito do reino de Deus e pensava que o reino de Deus seria um reino político, militar, que viria trazer novamente restauração a Israel. Nós temos a tendência de pensar em certos eventos, grandes eventos da história, como sendo manifestações do reino de Deus. É claro que Deus está no controle dele, nós sabemos disso. Não há nenhum evento na história que não esteja sob o domínio do Rei dos Reis, do governador dos governadores. Mas a interpretação que nós damos, muitas vezes, nós atribuímos certos eventos, certas coisas, e dizemos: isso aí é um sinal de que o reino de Deus chegou. E muitas vezes é um ato
praticado ou feito ou executado por ímpios. E a gente está dizendo que aquilo é o reino de Deus. Geralmente nós queremos sinais visíveis, de um reino visível, nós queremos provas palpáveis de que o reino de Deus está aqui. E uma prova do engano que a igreja pode cometer está com as diferentes visões que a igreja adotou em 1989, quando caiu o Muro de Berlim. Eu lembro, porque eu já entendi alguma coisa, né? Tem muitos aqui que só ouviram a história e nem sabem direito o que é. Nós orávamos, jovens e crianças, todo domingo pela queda do Muro de Berlim, porque nós acreditávamos que aquela era a última fronteira do comunismo e que o comunismo era o único inimigo de Deus a ser vencido naquele momento da história. E aí, de repente, a gente ouve a notícia do povo em cima do muro, com marretas quebrando o muro e gente levando pedaços de tijolos, pedaços de concreto para casa, como lembrança do dia em que caiu o Muro de Berlim. Berlim era dividida no meiozinho, Berlim Oriental e Berlim Ocidental. A Alemanha estava dividida, uma Alemanha comunista e uma Alemanha livre. E na mente do povo naquele período é que o comunismo era o inimigo de Deus a ser vencido. Somente, talvez, o comunismo seria o inimigo de Deus naquele momento a ser vencido. E a gente viu diversas perspectivas surgindo. Uma delas, que veio mais da ala dispensacionalista, que interpreta a história a partir de eventos, interpretou a queda do Muro de Berlim como a queda do poder da besta que perseguia a igreja. Porque você se lembra naquele período que o comunismo instalado na China e na Mongólia, na Europa Oriental, de fato perseguia a igreja. A gente recebia as revistas da Missão Portas Abertas relatando a perseguição comunista sobre a igreja. O comunismo perseguia a igreja e declarava todo o Estado comunista era também um Estado ateu. E a gente via isso de uma forma muito dramática, muitas vezes. E então eles entenderam que aquilo era um anúncio de um breve retorno de Jesus Cristo, porque a queda, o poder da besta, o poder do anticristo havia caído. O último sinal de poder da besta no mundo tinha caído. Besta quem acreditou, né? Mas nós tínhamos também um outro grupo de cristãos, que eram cristãos ativistas políticos, que estavam envolvidos na luta pela queda do Muro de Berlim, que iam para as ruas, que faziam manifestações e apanhavam até, levaram um tiro de borracha, mas lutavam pela queda do muro. Especialmente a igreja luterana na Europa se levantou de uma forma muito forte para lutar, e as igrejas no mundo inteiro eram desafiadas a orar pela queda do Muro de Berlim, que era o sinal da resistência comunista na Europa. E se derrubasse o Muro de Berlim, talvez o comunismo cairia completamente. Era essa a expectativa. E esses cristãos ativistas políticos fizeram uma confusão tão grande entre cristianismo e política que passaram a acreditar até que o cristianismo seria a outra opção política para lutar contra o poder comunista. E aí nós vimos em muitos lugares políticos cristãos se levantando fortemente para tomar as casas, os parlamentos, né, para entrar e poder fazer leis que pudessem, através do estabelecimento das suas leis, estabelecer o reino de Cristo na terra. Que visão estranha e medíocre. O reino de Cristo não é estabelecido por políticos, o reino de Cristo é expandido pela igreja. O reino de Cristo não é expandido por políticos poderosos, o reino de Cristo é expandido pela lavadeira analfabeta, pelo estudante, pelo advogado crente, pelo médico que teme ao Senhor, pelo construtor que serve ao Senhor de todo o coração, por cada profissional
que crê no Senhor Jesus como seu único Salvador. O reino de Cristo é estabelecido na terra pelo seu povo. Não carecemos de governos políticos, instituições e organizações que possam estabelecer o governo, estabelecer o reino de Deus para nós. Mas alguns outros crentes naquela época chegaram a ver a queda do Muro de Berlim como a vitória do cristianismo sobre o Estado ateu. Agora sim, o Estado ateu caiu e o cristianismo venceu. A fé no Deus verdadeiro venceu. Deus venceu o Deus deste século. E era uma postura ignorante. Aí nós não podemos negar os benefícios de tudo isso, de todo que esse evento trouxe para a história, mas nós não podemos reduzir o reino de Deus a um movimento político. Não podemos reduzir o reino de Deus a coisas pequenas. Romanos capítulo 14, versículo 17, que nós expusemos no domingo passado, a respeito da natureza espiritual do reino de Deus, Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. O reino de Deus, os pilares do reino de Deus são virtudes do caráter dos súditos do reino. Martin Lloyd-Jones, pastor inglês, muito influente, mesmo depois da sua morte, os seus escritos continuam influenciando muito positivamente a igreja. Ele disse o seguinte a respeito do reino de Deus, num sermão em Romanos 14, no verso 17, sermão denominado o Reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus é, antes de tudo, o governo de Cristo nos corações humanos. Ele não depende de sinais externos, mas de uma transformação interna. O reino de Deus está no coração do crente. Esta é a visão bíblica do que é o reino de Deus. Mas talvez você possa perguntar, mas como então que o reino de Deus se manifesta na prática? Crentes movidos pelo reino de Deus, corações transformados pela vida e ética do reino, vão ter um comportamento de acordo com a ética do reino. E ainda que vocês moram num reino estrangeiro, aqui não é o seu lugar, vocês estão sob um domínio de um outro governante, aqui não é a sua terra, mas vocês se comportam como crentes. Vocês falam a língua do céu. Vocês vivem a vida do céu. E vocês devem viver a vida cristã à luz dos valores do reino de Deus. E é isso que fará diferença nesse mundo caído. O governo de Deus não é um governo de homens. Por isso, não esperemos que o governo de Deus se estabeleça em grandes construções, em grandes estruturas ou em grandes organizações. Ele se estabelece especialmente em corações pequenos, em corações quebrantados, em corações humildes. Thomas Watson disse o seguinte: o reino de Deus é uma questão de caráter e não de território. O reino de Deus se estabelece quando Deus domina o seu caráter, não quando Deus domina territórios. E ele continua dizendo: o Rei Jesus governa os corações dos crentes, e onde ele reina, ali está o seu reino. O governo de Deus não pode ser reduzido a essas visões humanas, pequenas, mas deve ser especialmente considerado à luz da grande obra de Cristo Jesus no coração, na vida da igreja. Não se governa esse reino com uma espada e um cetro humanos. João Calvino, falando desse aspecto, diz: a palavra de Deus é o cetro celestial, pelo qual o Rei Celestial governa o seu reino. É a palavra de Deus
que governa o coração do crente. Jesus não para por aí. Ele não apenas corrige a expectativa errada dos fariseus, ele não apenas mostra como o reino de Deus vem, que o reino de Deus vem de forma invisível no coração dos crentes, mas ele revela algo profundo da natureza atual, presente do reino de Deus, da realidade do reino de Deus no mundo. A segunda parte da resposta de Jesus é exatamente para mostrar isso, a realidade presente do reino de Deus. Jesus responde no versículo 21 o seguinte: nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Preste atenção nisso, o reino de Deus está dentro de vós. A palavra dentro de vós, aqui pode ser entendida, a palavra no original, pode ser tanto dentro de vós como dentre vós, ou entre vós. Em primeiro lugar, indica que o reino de Deus está presente de duas formas no mundo. A primeira, o reino de Deus está presente no coração dos crentes na obra transformadora do Espírito Santo de Deus pela palavra. O Espírito Santo toma o cetro de Deus e governa o coração de homens para que eles vivam segundo a vontade de Deus. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que o reino de Deus se manifestou no mundo, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, na obra que ele realizou. Por isso é que quando ele chegou, ele anunciou para o povo, o reino de Deus está entre vós. Ele anunciou assim porque ele havia chegado. Não simplesmente porque ele, como rei, havia chegado, mas porque tudo o que dizia respeito ao reino, ele e a sua obra, e o seu Espírito trabalhando no coração dos crentes, fazia com que o reino de Deus fosse recebido na terra. Então, nós precisamos pensar que o reino de Deus não é uma realidade que nós devemos esperar e aguardar para que um dia ela se concretize aqui na terra. De acordo com as palavras de Jesus, o reino de Deus já está entre nós, o reino de Deus já está aqui. E por isso, porque ele é um reino invisível, você não pode dizer, olha, ele está ali, naquela estrutura ou naquela outra. O reino de Deus está naquele sistema ou naquele outro. O reino de Deus está nesta ou naquela outra instituição. Só há uma agência do reino no mundo. Só há uma agência que pode dizer que ela trabalha em nome do reino de Deus, que é a igreja. A igreja é a agência do reino de Deus. Ninguém mais. Nenhuma outra instituição humana. Nada que os homens inventarem podem representar o reino de Deus. Houve uma época em que se achava que a ONU, a Organização das Nações Unidas, fosse um instrumento de Deus para equalizar a justiça no mundo. E, de fato, algumas coisas que conseguiram fazer. Mas, infelizmente, a ONU já deu provas de que ela não trabalha em favor do reino. É a ONU que está fazendo essas imposições das ideologias globalistas. É a ONU que está influenciando o modo como nós damos aula na nossa sala de aula aqui no Brasil. É a ONU que está influenciando o que nós devemos crer a respeito de menino e menina. Há lobby, há campanhas e campanhas dentro de setores de órgãos da ONU, trabalhando contra o reino. Então a organização que nós achávamos que ia trazer algum benefício para o mundo, hoje é um instrumento contra o reino de Deus, contra o cristianismo. Nós precisamos entender, o reino de Deus está presente já, e nós desfrutamos dessa realidade, a igreja desfruta dessa realidade. John Owen disse o seguinte, a presença do reino de Deus neste mundo
não devia ser vista como um domínio político ou físico, mas como a extensão da sua graça nos corações dos crentes. É a graça de Deus manifestando no coração dos crentes. A gente vê isso no discurso de João Batista anunciando a vinda de Jesus, e a gente vê isso claramente diversas vezes o Senhor Jesus falando sobre o reino. Em Mateus 3:2, João Batista diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O primeiro anúncio a respeito do reino de Deus é arrependimento. Não é melhoria política, social, crescimento geográfico, domínio político, nada disso. O primeiro anúncio que João Batista dá a respeito do Messias que estava chegando é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O Senhor Jesus, em Mateus 4:17, começa a pregar a respeito do reino. O texto diz: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Novamente o Senhor Jesus dizendo que a primeira coisa que se deve observar é arrependimento. E de fato, o arrependimento passou a ser considerado na teologia como a porta do reino. A porta do reino é o arrependimento. Se você quer entrar no reino de Deus, arrependa dos seus pecados. Se você quer desfrutar do reino de Deus agora, arrependa dos seus pecados. Creia em Jesus e seja salvo. Esta é a porta do reino. Novamente, o Senhor Jesus, no capítulo 12 de Mateus, verso 38, diz assim: certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ele dá certeza da chegada do reino. O reino de Deus já está sobre vós. Assim nós podemos concluir: o reino de Deus é aqui e agora. Por haver tanta injustiça na terra, por haver tanta falta de paz no mundo, por haver falta de alegria, nós tendemos a acreditar que o reino de Deus não chegou ainda. Porque essas são as três coisas que o rei promete: um reino de justiça, paz e alegria no espírito. Essas são as três bênçãos do rei. E talvez por termos tanta injustiça, falta de paz e tristeza, nós possamos pensar que o reino ainda não está aqui. Ou se está, está de um modo muito fraco, que ainda não conseguiu trazer um impacto e influência poderosa no mundo. Nós temos o risco de supor que o reino de Deus ainda não se estabeleceu se nós olharmos para a realidade cruel do mundo. Mas o reino de Deus é uma realidade presente, ainda que nós não possamos vê-la, ainda que nós não possamos experimentá-la na sua plenitude, porque haverá um momento mais pleno dele, o reino de Deus já está aqui. O pastor Timothy Keller disse o seguinte a respeito desse assunto, no sermão O Reino de Deus, aliás, no livro dele, O Reino de Deus, o Evangelho do Reino. Ele diz assim: o reino de Deus é o poder de Deus em ação, trazendo redenção e transformação, não apenas no futuro, mas agora, onde quer que Cristo seja reconhecido como Senhor, o reino de Deus está. Nós precisamos então, irmãos, olhar para as Escrituras e moldar as nossas perspectivas de como nós vivemos no mundo, o que nós esperamos desse mundo. E talvez você possa pensar assim, alguns até pensam, não é conveniente que um pastor fale de política no púlpito. Não, a gente acha que tudo a gente deve colocar nas mãos de Deus, a política a gente joga na mão do diabo, né? Não pode tratar de política no púlpito. Não confunda as coisas. Pastor não pode fazer campanha ideológica política no púlpito, mas eu tenho que ensinar a visão correta bíblica. O que é que a Bíblia nos ensina? Como a Bíblia nos ensina a avaliar as questões políticas? O reino de Deus é que deve ajustar a sua cosmovisão política. O reino de Deus é que deve te dizer como você deve pensar sobre esse momento que nós vivemos.
Mas essa não deve ser a sua preocupação maior. O reino de Deus é arrependimento. O reino de Deus é salvação. O reino de Deus é justiça, paz, é alegria no Espírito. Você deve buscar essas coisas como sendo as mais valiosas do reino, os valores mais valiosos do reino de Deus. Qual era o rei e o reino que Israel esperava naquele tempo? Os judeus esperavam ver um rei poderoso, como descreviam as antigas profecias. Um rei que descia cavalgando pelos montes com seu poderoso exército, montado em seus cavalos de guerra e expulsando todos os inimigos dos seus domínios, e tornando o reino de Israel um reino poderoso novamente. Mas o que eles viram? Quando o rei de fato chegou, quando o reino de Deus de fato chegou em Israel, o que eles viram? Eles viram um rei montado em um jumentinho, entrando em Jerusalém, enquanto o povo aclamava: Hosana, Hosana, Hosana ao Rei dos Reis. Foi isso que eles viram. E talvez pedindo licença para usar de uma forma que certamente vai te fazer lembrar disso que aconteceu naquele dia, talvez em uma linguagem bem brasileira. A mensagem que Jesus estava passando era bastante clara para os judeus. Tirem o seu jumentinho da chuva, porque o reino de Deus não é isso que vocês esperam. O verdadeiro reino de Deus não é um domínio político sobre o mundo. O verdadeiro reino de Deus não é um reino visível e limitado a um território. O verdadeiro reino de Deus também não é um evento futuro de algo grande que vai acontecer no futuro ainda. O reino de Deus está aqui. É uma realidade presente, manifestada na vida dos crentes. E nós somos os seus súditos reais. Todos os que se submetem ao senhorio de Cristo, todos os que têm o domínio de Cristo em seus corações, são súditos do Rei. Agora, nesse exato momento, está acontecendo neste lugar uma das reuniões mais importantes do mundo, em que os súditos do Rei estão sentados, ouvindo o Rei falar ao nosso coração através da sua palavra. É claro, por meio de um pecador, mas Deus está falando ao coração do seu povo. O Rei está governando a sua igreja com o seu cetro, que é a palavra de Deus. Somente os crentes com corações cheios da graça de Deus, com suas mentes cheias da visão do reino, poderão saber o que de fato é o reino de Deus. E somente crentes assim poderão sair naquela porta, hoje, ao final do culto, e viver as suas vidas de súditos do rei lá fora, de modo que o mundo perceba que esses são diferentes dos demais. Que eles são maridos diferentes, esposas diferentes, filhos diferentes, mães diferentes, pais diferentes, funcionários diferentes, chefes diferentes, porque as suas mentes são a mente do reino. Os seus corações foram transformados pelo Rei. Assim, meus irmãos, saiam daqui hoje e até que Cristo venha trazer a plenitude do reino, saiam e vivam como filhos do Rei. Sigamos fiéis ao nosso Deus, pelo Rei e pelo reino, para a glória do nosso Deus. Amém. Vamos orar?